Olá a todos, estamos iniciando mais uma live aqui na Editora Devilesca. Estou ajustando todos os últimos detalhes. Pronto. Meu nome é Denis, sou editor e sócio e fundador da Editora Devilesca. Somos uma pequena editora independente. Começou em 2020, em fevereiro de 2020, quando eu abri o meu CNPJ e eu descobri que eu poderia ser um MEI editor. E naquela época eu já era um autor independente, já tinha lançado um livro em maio de 2018, por conta própria, e estava quase lançando um outro livro que lancei em junho de 2020, no começo da pandemia. E quando tudo isso aconteceu, e quando eu abri o meu CNPJ, eu percebi que eu poderia seguir um caminho que eu não esperava, que eu nunca esperei, que eu nunca tive nenhuma perspectiva a respeito disso. E aquilo ligou uma chavinha na minha cabeça. Aquilo fez com que eu refletisse sobre quais obstáculos a gente coloca na frente e que a gente acaba não se permitindo seguir certos caminhos porque a gente acha que não faz parte da nossa vida, porque a gente acha que não se preparou, não vai se preparar nunca, não vai ter nenhuma chance em relação a isso. Então eu decidi seguir em frente com esse projeto da Editora Devilesca. Decidi fazer com que ela se tornasse um passo a passo para o futuro de algo que eu espero e trabalho para isso, que seja maior. Então, quando eu decidi abrir a Editora Devilesca, ela na verdade não tinha nome, ela não tinha esse nome, ela começou, como eu falei, com um CNPJ, e tudo isso fez com que eu refletisse sobre o que fazer a partir de então. Eu comecei a trabalhar como editor independente um pouco depois. Hoje ainda trabalho como editor independente, mas dentro da editora eu tenho algumas perspectivas, eu tenho um propósito, eu tenho alguns projetos já delimitados para que ela aconteça, para que ela se torne de fato uma editora relevante, né? Então eu decidi fazer esse processo de lives justamente para explicar e deixar gravado também para quem quiser entender melhor um pouco mais sobre a Editora Devilesca e futuramente também olhar para trás e poder entender o que eu falava no começo da editora, no começo de quando eu deixei a editora pública, que foi agora em março de 2023. Então, assim, se a gente parar para pensar, foram 3 anos com essa editora em funcionamento, sem saber que ela de fato seria uma editora, né? Na verdade, eu estou planejando essa editora há alguns meses já, desde o ano passado, quando eu percebi que essa vibe de editor era algo maior do que apenas escrever um livro. Eu quero escrever, eu quero continuar escrevendo, mas eu quero que a vibe da edição e eu quero que a vibe da publicação de outros autores faça parte da minha caminhada, da minha jornada. Então, foi nesse ponto que eu decidi, ok, o CNPJ já está aberto desde fevereiro de 2013, agora é hora de dar o próximo passo. Vou começar a empreender, sempre me segurei muito para empreender, eu falei até na live passada, tá gravada, se você quiser entra no nosso canal no YouTube, tem nosso podcast também no Spotify, é só jogar lá Editora Devilesca e você vai encontrar todo esse passo a passo do nascimento da editora. E hoje eu vou falar um pouquinho então sobre essas perspectivas que eu tenho, dos porquês que eu decidi lá atrás que fosse uma editora, que existisse essa editora, e que com isso tem um propósito por trás, né? Claro que tem um propósito, eu acho que sempre tem que ter, mesmo quando a gente já não sabe dele, a gente pode criar, né? A gente pode entender e adaptar as nossas vidas de acordo com o que dá para ser feito e com o que a gente quer fazer. Então, tudo isso eu vou abordar a partir de agora.
deixar bem claro que aqui é tudo ao vivo, então eu vou acertando as coisas. É como eu falei, a editora nasceu porque eu precisava abrir um CNPJ, eu descobri nesse caminho que eu poderia ser um editor, aí eu fui estudando, lendo, assistindo vídeos, enfim, fui descobrindo esse universo do mercado editorial, não apenas como leitor, algo que eu sou há muitos anos, obviamente, mas como um editor, por que não? Eu já tinha descoberto como publicar um livro, já tinha descoberto como fazer todos os trâmites na Câmara Brasileira do Livro, como fazer os trâmites para venda. A minha carreira como criador de conteúdo, sobretudo na área da escrita, esse ano completo 10 anos profissionalmente, né? Tirando o tempo que a gente leva escrevendo sem ganhar absolutamente nada por hobby, mas que é um treinamento, afinal a escrita se desenvolve dessa forma. Mas tudo isso, se a gente parar para pensar, como eu contei lá do bate-papo com a minha avó, contei na outra live, até hoje são mil números que formam uma equação e que resultou nesse início, que é só o primeiro passo. É uma coisa que eu gosto de falar, eu gosto de deixar isso muito claro, eu gosto de sentir o processo de aperfeiçoamento, de evolução, de melhoria. Eu gosto de sentir que na próxima oportunidade eu vou ter algo a mais a oferecer, eu vou ter algo melhor. E enxergar isso é uma via de duas mãos, né? O lado ruim é que a gente sempre quer refazer e tratar o perfeccionismo como algo apenas positivo. Mas o lado bom é que a gente tem possibilidades, sempre tem algo a mais. E isso é uma coisa que a escrita me proporcionou. Sempre tem algo a mais a aprender. Quando eu comecei a escrever, escrevia sobre arte, cultura, lazer, escrevia sobre marketing, copywriting, né? Eu já estava aprendendo as técnicas de copywriting em 2013 para 2014, trabalhar bastante com isso, mas hoje eu olho os textos e, sabe, a gente olha para trás e fala, gente, olha, ainda bem que eu comecei daquela forma, porque se eu tivesse começado dessa forma hoje seria muito pior. Então, as coisas, eu gosto de sentir as coisas caminhando dessa forma. E esse processo de lives é justamente para fazer com que as pessoas que estão chegando na Develhesca, além do que eu falei lá do futuro, né, dos eus do futuro, possam olhar para esse conteúdo e pensar, ok, eu dei esse passo, que bom que foi, que bom que foram passos importantes e sólidos, porque a gente precisa caminhar para algum lugar, certo? Dito isso, a primeira perspectiva que eu tenho com a editora Develhesca é abrir o meu próprio espaço de escrita. Quando eu comecei a escrever por conta e publiquei o primeiro livro, e aí eu vi que algumas pessoas perceberam que elas também poderiam fazer o mesmo. E a sensação é indescritível de você saber que de alguma forma você ajudou essa pessoa a alcançar algo que ela também pensou que não fosse possível, alcançar algo que ela também pensou que não fosse real, sabe, para ela, que fosse uma coisa de sonho que a gente nunca pudesse realizar. E eu vi pessoas de idades diferentes, de classes sociais diferentes, enfim, de pensamentos diferentes terem essa perspectiva de que sim, elas também poderiam realizar o sonho da escrita. E eu sempre deixei isso muito transparente. Eu nunca entendi como algo que eu deveria guardar para mim, isso não faz o menor sentido para mim. Na verdade, essa descoberta de que a gente pode se autopublicar, eu acho que deveria ser divulgado de forma massiva, porque a gente lê tanta coisa boa, mas a gente também encontra tanta coisa ruim que passou pelo crivo de alguém, de uma editora, de um editor, enfim, de algo que talvez, infelizmente, só o dinheiro pudesse pagar. Então, quando a gente vê que a autopublicação é possível e de que pequenas editoras também estão aqui para isso, de mostrar que publicar
Não precisa ser algo que custe um carro, que custe hoje em dia um carro, né, pelo amor de Deus, mas que custe algo impossível para muita gente. E as pequenas editoras fazem esse trabalho de forma brilhante, são inspirações para mim. Eu vejo que as pessoas precisam entender que tudo está à disposição. E eu gosto de deixar isso muito claro. Se você quer se publicar, você tem o direito de saber que isso existe para você. Se você quer se publicar com uma editora, você também tem o mesmo direito. Eu acho que isso precisa ser igual. Eu acho que é questão de opção. Se você quer que alguém faça algo que você às vezes não sabe, ou que não quer aprender, ou que não pode aprender, ou que não encontra tempo, ou que tem dificuldade, enfim, 1001 variáveis, e você prefere que outra pessoa faça, contratando um editor, contratando uma editora, entendeu? Isso tem que ser divulgado também, da mesma forma que a autopublicação. E ter o meu espaço para fazer isso é uma das grandes perspectivas que eu enxergo daqui para frente. Agora que a editora Develesca está dando os primeiros passos, bem pequenininhos ainda, a gente ainda está formando o lançamento desse livro aqui, ó. A gente tá, em breve vai divulgar algumas informações sobre isso, mas eu quero que você saiba que se você quer publicar um livro, ponto, é possível. Ponto final. Entendeu? Isso é muito importante. Deixar muito claro. Se você quer publicar um livro neste momento, que eu vou falar daqui a pouco, relacionado a viagem, turismo e intercâmbio, a editora Develesca já está abrindo suas portas para isso. O nosso primeiro selo, que é o Maria Fumaça. Ponto. E eu vou falar também mais sobre isso. Hoje o que eu quero é trazer as perspectivas, eu quero trazer o propósito, eu quero, enfim, deixar muito claro que os projetos da editora Develesca, eles têm fundamento e terão mais fundamentos quanto mais a gente for para frente. Então eu preciso dar alguns passos antes que isso aconteça, certo? A minha segunda perspectiva, que isso para mim é muito importante como ser humano, dar voz a quem não foi escutado. Eu cresci acreditando, e aí todas as variáveis disso também são infinitas, que certas coisas são para quem pode, ou seja, para quem pode. E sinceramente eu não estou julgando quem pode ou quem não pode financeiramente, mas eu acho eu tenho uma revolta muito grande de que não é porque eu não tenho condições sociais, condições financeiras o suficiente para fazer algo, eu não posso fazer isso. Na verdade é um combustível para que eu faça ainda melhor. Então, e eu fiz. E é por isso que eu abri uma editora, porque eu quero fazer o mesmo por quem não tem poder aquisitivo grande ou que está passando por uma dificuldade, mas que consegue se planejar financeiramente, conversando e publicar no livro. Eu quero dar voz às pessoas que não tiveram suas vozes escutadas ou lidas, né? Segundo passo disso é que muita gente não teve a voz escutada porque foi acreditado a isso, por alguma situação horrível, por algum ponto de vista, enfim, tenebroso. Foi acreditado de que não pode escrever, não é capaz. Quem é você para escrever um livro? Olha de onde você veio, olha quem você é, olha sua roupa, olha sua cara. Um monte de gente já escutou isso para muita coisa na vida e também para escrever. A gente tem essa mania vira-lata de achar que quem pode escrever um livro é quem tem um português perfeito. Mas num país cuja estrutura da educação está muito aquém, muito, do que deveria ser o mínimo, é difícil você pensar que as pessoas não podem contar suas histórias porque elas não podem escrever português corretamente. É difícil não, é errado. As pessoas, não é porque alguém não domina o português que ela não pode contar sua história. Que esse alguém não pode contar sua história, que esse alguém não pode ser escutado, não pode ser ouvido e visto e lido, enfim, e não pode chegar em qualquer lugar. Hoje em dia não tem mais essa desculpa, sabe? A gente pode abrir uma live e começar
A gente pode, da mesma forma, um canal no YouTube. Se tiver esse acesso, a gente pode. Entendeu? E tem gente que continua achando que não. Tem gente que continua sendo acreditado que não. E eu sei que aqui também tem muitas variáveis, mas parece que muitas delas se convergem na questão de classe social. E isso me incomoda demais, 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 demais. E não é, eu não vou ficar falando, porque eu estudei ali na escola pública tal, porque eu só quero fazer, entendeu? Eu só quero mostrar que isso é possível. E eu quero que a editora Develesca tenha essa perspectiva e que ofereça, né, que ela forneça essa perspectiva também, entendeu? Isso é muito importante para mim. E aí vem a terceira perspectiva, é encontrar novas e criativas vozes. É justamente nesse olhar de enxergar o próximo, numa conversa, às vezes a gente está sentado no ônibus, no metrô, e a gente começa a escutar umas conversas e a gente começa, sem querer, escutar algumas histórias tão incríveis, tão interessantes, que eu já comecei a escutar a história escutando música, só que às vezes, enfim, né, porque o fone não tá à altura suficiente, eu acabo escutando, eu já cheguei a baixar o volume para escutar a história, de tão interessante que era. E aí eu ficava, gente, como é que isso não foi feito, né? Sabe, você fica pensando nisso, como é que ninguém nunca filmou isso? Como é que isso não virou um filme, uma série, um especial, sei lá, uma websérie, qualquer coisa? Como é que isso não foi escrito? Entendeu? E assim, histórias não faltam. E uma das minhas perspectivas, que tem muito a ver com o propósito também da Develesca, mas uma das minhas perspectivas é encontrar essas vozes criativas. E assim, eu vou dar um exemplo. Outro dia eu estava na casa da minha sogra e do meu sogro, no aniversário do meu sogro, a gente estava batendo um papo e ele me contou umas histórias. Eu adoro ouvir história. Ele me contou umas histórias na década de 70, que ele tocava sanfona e tal. Enfim, e eu me vi, sabe? Eu me vi naquele lugar. Eu me vi sentado na varanda da fazenda que ele tava lá tocando pro cara. E é isso que eu quero. Eu não quero ler as mesmas coisas. Existe uma mania, né? Mas eu até entendo isso por questões mercadológicas, de que se uma história vai bem, vem uma onda enorme de mesmas coisas, né? É só ver o que aconteceu depois de Harry Potter, Senhor dos Anéis, Marley e eu, Game of Thrones. Game of Thrones já é um filho, né, de Senhor dos Anéis. A Culpa das Estrelas, os livros do Nicholas Sparks, sabe? Agora, felizmente aqui no mercado nacional, a Carla Madeira, mais uma vez falando, né, da Carla Madeira e do Itamar Vieira Júnior, que são dois escritores bombados agora aqui no Brasil, fortes, com escritas maravilhosas, que estão crescendo e abrindo muitas portas, porque as editoras estão mais interessadas em histórias seguindo o que eles fizeram, entendeu? E é legal saber, se você parar para pesquisar, como eles chegaram nessas histórias também, nas entrevistas que eles deram, enfim. Isso é muito interessante, é um liquidificador, né? Todo mundo fala muito do Quentin Tarantino como cineasta, que ele mistura muitas referências, mas sinceramente muita gente faz isso de forma brilhante. Então, quando a gente mistura, a gente, com boas referências e monta uma estrutura autêntica, que é quando a gente escreve com paixão, a gente acaba criando uma coisa nova. É simples assim. E só que muitas vezes a gente guarda, sabe? A gente apaga, a gente deleta, a gente risca, a gente amassa, joga fora. Porque a gente tem o negócio da síndrome do impostor, a gente tem o negócio do vira-lata, que nada daqui vale, nada daqui presta, pra que eu vou fazer isso? Se escrever tivesse que ter o propósito apenas comercial, ninguém teria escrito absolutamente nada. Então isso é muito importante deixar claro também. Dito isso, a minha perspectiva número 4, que eu quero deixar claro também aqui nessa live, é que eu quero enxergar a diversidade. Olha que bonito que eu escrevi na pauta. Eu quero enxergar a diversidade das letras e de suas origens. É justamente tudo que eu falei aqui agora, eu quero publicar. Entendeu? Eu quero que
Eu quero pessoas diferentes contando histórias. Eu quero histórias diferentes contando pessoas. Parece um clichê, mas na verdade eu quero... eu vou dar um exemplo como cinéfilo de que quando eu assisto um filme que... E é difícil assistir filme quando o filme é chato. É muito difícil assistir filme quando o filme é chato. Mas quando eu assisto um filme que me pega de surpresa, e que felizmente isso acontece muito mais do que depois de você assistir tantos filmes. E olha que eu nem sou um cinéfilo dos mais antigos ou dos mais ferrenhos. Eu sou apenas um cinéfilo qualquer que gosta muito de assistir filmes de todos os tipos. E quando eu pego um filme que mexe, nossa, é tão bom. Quando eu pego uma série também, apesar de eu ter problemas acho difícil encontrar uma série que me pegue dessa forma, mas um filme me pega mais. Eu fico pensando, caramba, eu gosto de pensar nisso, no processo que a pessoa que escreveu esse filme sentiu. Sabe, será que essa pessoa estava sentada no shopping, numa Starbucks? Será que essa pessoa estava sentada na sala de casa enquanto as crianças estavam gritando? Será que essa pessoa estava sentada na calçada enquanto os carros estavam buzinando e alguém estava xingando? Sabe, alguma coisa assim? Será que essa pessoa estava falando no celular, gravando? Enfim, criar é muito aberto, né? A gente tem essa mania de se fechar na criação, mas criar é uma coisa muito aberta. É só criar, é só começar, basta começar. Não interessa o formato. Ah, mas e como eu vou publicar um livro se eu estou gravando um vídeo, eu estou gravando um áudio? Transcreve, é simples assim. Até porque quando você grava isso, quando você vai transcrever, é muito mais confortável. É trabalhoso, mas é muito mais confortável você ir corrigindo e ir podando, né? E ir lapidando as suas ideias. Então, quando a gente assiste alguma coisa assim, a gente assiste um filme que mexe com a gente, a sensação é tão boa. Quando a gente lê um livro assim também é tão bom, sabe? Porque eu acho que ler é muito mais intenso, porque ler você pode estar sem ar numa página e você demorar para ler essa página e se segurar e se torturar com isso, sabe? Ou então você pode ler simplesmente em 2 minutos 10 páginas porque você está devorando o negócio e depois você lê de novo, enfim. E depois você quer caçar alguma coisa do mesmo estilo, mesmo gênero, mesmo tipo de escrita. Isso é muito aberto, mas a sensação é o ponto de todo esse argumento que eu tô dando. E é isso que eu quero encontrar, pessoas criativas, histórias criativas. Isso é muito importante. E a primeira coisa e a mais óbvia é pensar, mas você tá abrindo um selo agora de turismo, viagem, intercâmbio. Gente, tem tanta história possível que envolva. E eu não tô falando de uma narração, eu não tô falando de um romance, de uma novela, eu não tô falando nada disso. Eu tô falando do simples fato de eu descrever uma viagem de forma a pensar na experiência que eu tive e no impacto que isso vai trazer para o leitor. E, sinceramente, esse impacto, mais da metade, na minha opinião, é trabalho do editor e não do escritor. O escritor tem apenas que escrever, contar a sua história. E aí alguém vai fazer isso. Ah, mas ele vai se autopublicar. Então, tem que ter... Infelizmente, você tem que saber se abstrair de algumas coisas e começar a analisar as coisas de forma bem criteriosa para conseguir se livrar de certos vícios. Eu vou ser bem sincero que é impossível se livrar de todos, na minha opinião também. Mas que você consegue, sim, se lapidar. Você consegue se podar, você consegue se editar. É difícil? É difícil, mas nada é impossível. Isso eu tô aprendendo cada vez mais no mercado editorial. Nada é impossível. E aí a gente vai pro propósito da editora Deveresca. Deixa eu abrir aqui, porque o propósito... Eu escrevi faz alguns meses. Vamos ver... isso aqui é interessante. Os valores da editora Deveresca. Buscamos a pluralidade em histórias não contadas. Acreditamos na oportunidade coletiva e justa. Construímos excelência por meio da leitura e da cultura. Fomentamos o talento literário em todos os processos. Defendemos a transformação causada pelo livro. Promovemos a liberdade de expressão além das palavras.
cremos na leitura como luta constante contra a censura. E aí vem o propósito. O nome Develesca vem da mistura de muitos significados, cujas origens estão em diversas partes do Brasil e do mundo, e que encontraram um propósito a seguir. As histórias fazem parte da humanidade desde seus primórdios, então é essencial imortalizá-las em livros e afins, seja para prolongá-las, seja para aprender mais sobre a própria raça humana. Promovemos então as vozes que não foram escutadas e também abraçamos de formas diferentes aquelas que já conheceram o mundo. E aí, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em breve tem novidades não é porque algo já foi publicado que ele não pode ter uma nova roupagem. E aí fica a dica. E o primeiro projeto da editora Develesca é o Descubra Londres. Esta figurinha aqui, que em breve eu vou falar um pouco mais. Tá pronto. Que bonitinho. Descubra Londres foi muito tempo trabalhando nessa segunda edição. Já imprimi outros bonecos antes, já fiz outros testes de capas principalmente. Eu lembro que na época, antes de pensar em abrir a editora, eu fiz algumas pesquisas no meu Instagram pessoal. E no final eu cheguei nesta capa. Eu acho que ela é mais chamativa, ela também conversa com o propósito do livro. Enfim, depois eu vou fazer uma live só sobre o Descubra Londres, mas é importante dizer que ele, em breve, vou fazer um lançamento virtual dele. Olha que bonitinho. E ele é um grande orgulho porque ele conta muito sobre, sem saber, que quando eu escrevi ele não tinha editora Develesca ainda, mas ele conta muito sobre a origem da editora e sobre como tudo começou. Tudo começou, como eu falei na outra live também, numa tarde qualquer de abril de 2013, conversando com a minha falecida avó sobre a questão de aprender inglês para o mercado de trabalho, e aí papo vai, papo vem, enfim, tudo aconteceu. Se você quiser saber mais, assista a outra live ou escuta o primeiro podcast também. Tem vídeo no YouTube também explicando, então só clicar no link da bio daqui do Instagram da editora Develesca que você vai encontrar. E se você estiver vendo isso no YouTube, só clicar no link do banner da Develesca também, certo? Esse é o primeiro projeto que nasceu. Para que ele nascesse, eu criei o primeiro selo, que é o selo Maria Fumaça. O selo Maria Fumaça, ele é um selo voltado a viagem, intercâmbio e turismo. Deixa eu ver se eu... Aqui. Isso. O selo Maria Fumaça é literalmente uma Maria Fumaça, porque é uma forma ao mesmo tempo tradicional, nostálgica e atual de conhecer o mundo. De não apenas ir e vir, né? Diferente de um trem comum, de um trem bala, enfim, desses trens mais modernos, a Maria Fumaça, ela te conta uma história junto, enquanto você viaja. E foi com base nas Maria Fumaças Seriam Marias Fumaças ou Maria Fumaças? Marias Fumaça? Não sei, vou pesquisar o plural. Mas por conta delas, das referências literárias que eu tenho, eu decidi criar um selo contando essa história. Ele é um selo no qual as pessoas podem contar suas histórias de viagem, turismo e intercâmbio, né? Ou só de viagem, ou só de turismo, ou só de intercâmbio, ou uma variável e mistura de tudo isso, ou de 1 e 2, 2 e 3, enfim. Tudo isso para alcançar mais pessoas contando histórias e apresentando lugares, que é o principal propósito desse selo, apresentar lugares. Né? Eu não quero que o selo Maria Fumaça seja um selo voltado para quem quer contar um romance, cuja essência do livro mesmo seja o romance, e aí ele se passa no lugar, por exemplo, A Culpa é das Estrelas, que eles vão para Amsterdã e tal. Não, o lugar é o protagonista, e o que acontece nesse lugar com as pessoas, com os ir e vir,
da vida que é o segundo plano. E esse é o propósito. E aí, para eu colocar o Descubra Londres à venda e trazer esse projeto aqui e torná-lo real, eu decidi criar uma coleção, que é a coleção Descubra. Para quem já me conhece há um tempo, sabe que eu já escrevi o segundo livro e já publiquei o segundo livro, que é o Descubra Dublin, que afinal meu intercâmbio foi de fato em Dublin. Isso aqui, ó, são 7 dias em Londres. O intercâmbio em si, de 30 dias, foi em Dublin, em 2016, e eu escrevi esse livro. Publiquei a primeira edição também de forma independente em 2020 e tirei do ar para que eu pudesse trabalhar na segunda edição de forma mais profissional, mais elaborada e mais completa, como é o que eu acredito que tenha feito nesse livro, com algumas histórias, com fotos. Eu contei muita coisa, ó. Enfim. É um livro que eu fiz com o propósito de apresentar uma cidade só. Tudo bem que tem os arredores da cidade e tudo mais, mas para as pessoas como um relato de viagem com dicas do que fazer, do que não fazer, de como se preparar, enfim. E eu quero que a pessoa descubra essa cidade lendo esse livro. E que se um dia ela puder também viajar para a mesma cidade que eu escrevi o livro, que é Londres nesse caso, que esse seja um guia. E é por isso que eu criei o subtítulo do livro, para que fosse Guia Simplificado para quem sonha com intercâmbio, certo? Isso é muito importante dizer, a coleção Descubra é focada nisso, terão outros livros, Descubra Dublin, obviamente, vai ter a segunda edição pela editora Develesca. Tem o terceiro livro que está com toda a base dele já escrita, que é o Descubra Amsterdã, que é a terceira cidade que eu fiquei durante o intercâmbio, e Isas, tem outros projetos aí. E essa live eu queria falar um pouquinho sobre isso, e aí também falar que existe um próximo livro que está sendo escrito. Na verdade são 2 livros que eu tenho que falar. Um é um livro de cinema e nostalgia, que é, obviamente, eu vou escrever sobre cinema, né? Obviamente eu tinha que trazer isso para a editora, mas eu decidi escrever de uma forma temática. Então não vou revelar ainda o nome do livro, não vou revelar nada, só vou dizer que por enquanto ele se trata de cinema e nostalgia. E são algumas visitas que eu fiz para alguns filmes de pura nostalgia e que assim tá bem divertido, tá um pouquinho emocionante, mas tá mais divertido mesmo. E o outro livro, ele também vai fazer parte de um novo selo da editora Develesca e de uma nova coleção. Quando chegar a hora vocês vão entender. O outro livro é sobre marketing, é sobre branding, é sobre o trabalho que a gente faz em cima de marcas. E esse livro estamos escrevendo juntos, Carol e eu. Carol é minha esposa, Carolina Cordeiro. Ela é a dona da bagaça toda, para o Instagram não me cortar. É a dona da bagaça toda, é a dona da agência de marketing para a qual eu faço conteúdo, a agência chamada Boss, especializada em branding, e para empreendedorismo feminino com base em arquétipos. E se vocês ainda não conhecem, sigam a Boss, @boss.marketing. E esse livro estamos escrevendo juntos, ele já está em processo de revisão, na verdade, então acredito que em breve eu traga mais novidades sobre ele. E é isso, a live de hoje para falar tudo isso, só um pouquinho de cada coisa, para apresentar principalmente essas perspectivas que eu falei, para trazer o propósito da Develesca, para falar sobre os futuros projetos da marca e para estar aqui trazendo mais conteúdo e para dar mais esse passo rumo a essa evolução que eu gosto de sentir acontecer. Eu espero que você também. Muito obrigado. Se você ficou até aqui, muito obrigado. É o que eu falei, siga a Develesca, a editora Develesca. É só jogar no Google, você acha a editora Develesca, joga no Instagram, joga no YouTube, joga no Spotify, tá tudo lá, editora Develesca. Se tá na dúvida, é só copiar e colar o nome que você acha, é muito fácil achar.
Beleza? Muito obrigado e até!